apertando aí não vai ajudar. Ajeita. Tá bom? Isso, diretora. Não sou sua diretora. Você é o que, minha? Sua tuda. Razão do seu viver. Razão da sua existência. É isso que eu sou. Meu amigo, minha amiga, começamos mais um episódio do Perícia Criminal e Investigação. O episódio vai ser um pouquinho diferente do que a gente tem visto nos últimos episódios, que nós vimos até agora. Na verdade, hoje a gente vai passar aqui do caso de serial killers, assassinos, ou uma pessoa que leva a óbito, mortes misteriosas, como nós já vimos aqui também, para um conjunto de mortes, um acidente em massa. Às vezes alguns não sabem, talvez a maioria até pense assim ainda, mas o maior incêndio do Brasil no sentido de com o maior número de vítimas não foi o incêndio que ocorreu na Boate Kiss, e sim um incêndio que ocorreu na década de 60 aqui na minha cidade de Niterói, em um circo, isso aí. Esse circo, que era considerado na época como o maior circo da América Latina, teve um final bastante trágico, um final medonho. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, já deixa seu like, deixa seus comentários sobre os casos de morte em massa que você conhece, suas observações, suas análises também são muito importantes. Conforme você for vendo esse vídeo, você pode ir botando também suas análises, suas opiniões, é sempre muito bem-vindo. Como sempre, vamos contar um pouco da história, mas também vamos fazer uma análise investigativa e principalmente uma análise pericial do caso. Combinado? Taca a vinheta aí, diretor! A história de hoje é uma história muito triste. E é uma história que eu resolvi contar aqui, além da questão pericial, porque é uma história que acabou mexendo bastante comigo. Não somente, é claro, pelo número extenso de vítimas dessa história, dessa história extremamente trágica, mas o porquê da localização aonde ocorreu essa história. Então hoje a gente vai contar aqui a história de um incêndio que aconteceu no dia 17 de setembro de 1961. Igual aqui a gente contou em um episódio do nosso Perícia Criminal e Investigação dos Homens da Máscara de Chumbo, que foram também aqui na cidade de Niterói, muito perto onde eu trabalho. Esse caso, que é o incêndio com o maior número de mortes da história do Brasil, foi mais perto ainda da onde eu trabalho, inclusive foi aonde eu trabalho. É isso mesmo. Hoje, onde é a divisão de homicídio de Niterói e São Gonçalo, junto com as proximidades, também tem uma policlínica militar do lado, naquela região toda ali, foi exatamente onde aconteceu essa história trágica. Inclusive, quando eu li essa história, né, eu parei e comecei a observar ali a região onde eu estava e ver que ali foi palco de uma história extremamente triste, de uma história extremamente trágica. Esse incêndio, ele matou cerca de 500 pessoas. Mas dessas 500 pessoas, esse incêndio tirou a vida de aproximadamente 300 crianças. E no dia 17 de dezembro de 1961, durante o final da apresentação desse circo, na verdade faltavam 20 minutos para acabar essa apresentação, começou a pegar fogo no canto do circo e, infelizmente, esse fogo se espalhou rapidamente. E uma coisa muito curiosa é que havia sido trocado a lona que cobria o circo, é uma lona nova que eles estavam estreando, e aí que morava o problema. Acreditem se quiser, essa lona era feita de parafina. Então esse fogo pegou rapidamente, e esse fogo fez derreter esse material rapidamente. E esse derretimento desse material que acabou matando quase, né, aproximadamente, um pouquinho mais, na verdade, de 500 pessoas. Esse material derretido caindo por cima dessas pessoas. Existiam 3.000 pessoas assistindo aquele espetáculo com fim trágico, e muitos conseguiram escapar por uma ação de um animal que trabalhava nesse circo. Era um elefante que trabalhava lá, que também, com desespero, acabou abrindo um buraco na lona e fez com que muitos conseguissem escapar. Num caso de incêndio, é muito importante para o perito analisar
qual foi o foco desse incêndio. Então a gente tem muitas vezes numa perícia de incêndio a análise desse foco de incêndio. Por quê? Normalmente quando se tem um foco somente nesse incêndio, normalmente se trata de um incêndio acidental. E quando tem mais de um foco, normalmente se trata de um incêndio proposital. Então você achando os focos, achando qual material que foi responsável por dar início àquele incêndio, você vai construindo o quebra-cabeça e chegando a realmente a verdade do fato, a dinâmica que causou aquele incêndio. A gente tem um exemplo recente do Museu Nacional, que é aquele outro episódio trágico que aconteceu, em que a Polícia Federal demorou cerca de um mês ali, utilizando imagem das câmeras, né, fazendo o caminho das fumaças do incêndio ali, utilizando um software 3D, utilizando também perícia de local ali e vários outros elementos ali para poder chegar à conclusão que acabou chegando ali, que é o ocorrido, né, o fato aconteceu devido a um curto-circuito em um dos ar-condicionados que estava no auditório central ali do Museu Nacional. Como ficou a conclusão dessa história trágica? O que foi responsável? Afinal, foi acidental ou não? Existia um indivíduo chamado Dequinha, que era um dos trabalhadores que estava ajudando ali na estrutura de montar esse circo. Durante a montagem ali, durante os trabalhos para montar essa estrutura, foi descoberto que esse Dequinha tinha uma passagem na polícia e também foi acusado de possuir problemas mentais. Com isso foi demitido. Alguns dias depois de ele ter sido demitido, ele foi agredido por um dos funcionários do circo, em que ele acusava de ser o responsável por sua demissão. No dia do espetáculo, ou melhor, no dia do trágico espetáculo, Dequinha foi visto entrando dentro desse circo sem pagar e mais tarde ele acabou confessando que foi ele, junto com outras duas pessoas, que espalhou gasolina ali, provocando aquele incêndio com consequências catastróficas. Independente desse indivíduo ter começado isso, a gente sabe que naquela época não tinham rotas de saída de incêndio, não tinham extintores, não havia cuidado sobre o tipo de material que deveria ser usado ali, que não fosse inflamável para evitar um incêndio. Com tudo isso, nada daquela tragédia teria acontecido. Então foi o conjunto de má índole de um funcionário que estava extremamente insatisfeito com o que aconteceu com ele, provocou o homicídio daquelas pessoas, junto com a falta de estrutura e com nenhum cuidado que tinha na época em relação à estrutura, treinamento de funcionários e tudo isso que poderia ter evitado esse incêndio. Nos vemos semana que vem em mais um episódio do Perícia Criminal e Investigação. Você conhece outros casos de incêndio? Conta pra gente aqui. Você já viu outra história diferente sobre esse incêndio que aconteceu no Circo de Niterói? Conta aqui pra gente, né? Dizem, inclusive, que depois nunca mais a população de Niterói olhou com bons olhos círculos e vários circos acabaram não dando certo posteriormente devido a essa trágica história, e só depois de muitos anos que os circos, um ou outro, começaram a de fato conseguir realizar espetáculos na cidade. Então, conta pra gente aí suas experiências e não deixe de se inscrever no canal, curtir esse vídeo se você gostou, compartilhar, que é sempre muito importante para ajudar aqui no trabalho do meu canal. Perfeito? Nos vemos semana que vem, neste mesmo horário, neste mesmo canal, no Perícia Criminal e Investigação. Até lá!